Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Quinho. Esse aqui é o nosso canal Barbeiragem. Aqui, o seu sonho nos motiva. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada. Como vocês vão poder perceber, nós fizemos algumas alterações buscando melhorar o nosso produto, melhorar a nossa entrega. Hoje temos a visita da segunda mulher ao canal. É muito difícil, hein? Atenção, meninas, aceitem o meu convite quando eu chamá-las. Diretamente de João Pessoa, minha conterrânea, cariocana. Para quem não sabe, cariocano é quem nasce na Paraíba e vive no Rio de Janeiro, ou quem nasce no Rio de Janeiro e vive na Paraíba. Eu sou um cariocano, eu sou de João Pessoa e ela também é de João Pessoa, Dandara Alves. Ai, que delícia, que bom estar aqui. Muito obrigada, Quinho, pelo convite. Estou muito feliz por conhecer essa tua faceta de apresentador agora, apesar de já ter te conhecido trabalhando com arte, mas assim, eu te conheci trabalhando do outro lado, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso, mas era Nos de um bastidores. lado mais de bastidores, e agora te vendo assim, colocando a cara num produto, tá muito legal. Estou curtindo pra caramba. E tem que ter muita coragem. Por mais que eu fosse falante, é totalmente diferente você trabalhar nos bastidores. Sim, 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 completamente diferente. E vamos voltar no tempo, né? Já tem um bom tempo. Se lembra como a gente se conheceu? Quando eu conheci Dandara era uma adolescente. Sim, sim. Eu acho que quando a gente se conheceu, eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. E assim, a gente se conheceu porque o Quinho, lá em João Pessoa, andava com a turma do samba, assim, uma turma que era. Todo lugar existe aquele grupo que é referência, Independente do estado, independente da independente. cidade. Existe aquela galera que é referência no samba. E você andava com uma turma, assim. Quem está nos assistindo, que é lá de João Pessoa, sabe muito bem que esses pontos são pontos lendários em João Pessoa. Os nomes que são É, engraçados, né? que era a barraca da velha guarda do Pau Duro, onde a Verdade. turma do samba se reunia, né, para tomar aquela cerveja, para ficar naquela resenha. E o Quinho andava com essa turma lá, também produziu alguns eventos lá, e eventos que eu frequentei, antes mesmo de eu pensar em cantar, né. Eu acho que também o start para minha carreira foi dado ali andando com aquela galera, porque que eu me recorde, a primeira vez que eu cantei em público foi com aquela turma ali, o Maurinho, o Bené, né, e aquela turma toda que andava num bar, eu acho que em Cabedelo, um bar chamava Vaca Vaca Atolada. atolada, do lado da delegacia. Vaca Não é Atolada. isso? E tinha um Paulinho também que andava junto, aquela turma, Paulinho Chulé. aquela turma bebia tudo, 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 tudo. E assim, o muito engraçado, e já te parabenizando pela sua coragem, uma paraibana, vir morar no Rio de Janeiro cantando samba. Hoje é mais comum, mas naquela época, você com 16 anos, era um ambiente totalmente masculino. Sim, sim. Então, você sempre teve esse discernimento, né? Essa coragem, porque tem que ter coragem. E naquela época, eu não lembro de terem muitas cantoras na Paraíba. Naquela época, na Paraíba, havia uma cantora que cantava chorinho, eu acho que o Do Clube do grupo Choro. do Clube do Sim, Choro, que já era uma já senhora. era uma senhora, Então eu acho que naquela você época ela já tinha mais de 60 anos. é nessa pegada. Além dela, tinha a Salete Marrom, que por um tempo parou de cantar samba e foi cantar baile. Então eu fiquei sozinha, né, assim, eu brinco que meio que eu era a minha própria referência. Eu não tinha referências No locais. entanto que hoje você, na minha opinião, é a maior referência da Paraíba, no samba. Ah, muito Que eu obrigada. vejo hoje a quantidade de meninas que tem, né? Graças a Deus, assim, e é muito importante a gente, fazer esse movimento de provar para as mulheres que isso é Que é possível, em possível. qualquer que seja a área, Quinho. Achei muito legal que você trouxe uma barbeira aqui no seu programa, e isso é muito importante, as mulheres elas precisam se sentir representadas, né. A primeira vez que eu pensei na minha vida que era possível para mim cantar, trabalhar com música, foi vendo outras mulheres no palco. E eu sou filha de músico.
né? Desde muito cedo, 3, 4 anos de idade, os ensaios da banda do meu pai, que o meu pai cantava samba, eram na minha casa. Mas eu nunca achei que aquilo fosse um movimento, um lugar possível para mim. Porque nos ensaios que aconteciam na minha casa, eram os homens que tocavam, eram os homens que cantavam, eram os homens que faziam a arte. As mulheres ficavam num lugar de bastidor, num lugar de suporte, né? Então, para mim, eu não enxergava aquilo como um lugar Não que me tinha referência, coubesse. né? E quando a gente fala isso, é na Paraíba. Isso Porque no lá Rio na de Paraíba. E Janeiro. naquela época, né? É, Isso, sei assim. lá, anos 90, meados de anos 90. Eh, e aí, uma vez, eu estava com a minha mãe e a gente estava em João Pessoa, numa festa ali no Ponto dos 100 Réis. E havia uma banda, eu não sei se você vai lembrar, Quinho, era uma banda de rock chamada Impossíveis, que era uma banda só de mulheres. Era uma banda, quem cantava era a Regina Brown. Então, assim, era uma mulherada. E a Regina era aquela figura de mulher preta, assim, poderosa. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Foi a primeira vez na minha vida que eu me dei conta de que era possível uma mulher fazer aquele trabalho e que se eu pudesse fazer aquele trabalho, eu seria muito feliz. Mas aí, essa caminhada dos 9 anos de idade até quando eu efetivamente fui cantar, foi uma caminhada muito longa pela falta de referência local. Não havia nenhuma outra mulher mais próxima a mim ou uma figura em destaque que me provasse, que me abrisse o caminho para que eu pudesse realizar aquela vontade que eu já tinha no meu coração de cantar. Eu entendo a sua dificuldade e vivi um pouco. Eu estava ali vendo o seu surgimento, né? O surgimento da Dandara. E eu entendo totalmente quem nos assistir, os paraibanos, acredito que entre nossos amigos vai ter uma boa audiência, porque a intenção aqui do canal é dar voz. Quantas vezes você contou essa história na sua vida? Pouquíssimas. Quantas pessoas sabem disso? Poucas, agora muitas, né, através da internet. A internet é uma ferramenta muito importante porque ela proporciona isso, né? A nossa voz ela ecoa muito mais, reverbera muito mais, a gente consegue ser ouvido mais e mais vezes. Então, ao invés de ficar procurando besteira lá, né? Ficar procurando saber da vida dos outros, esse negócio que eu odeio, que é política, vamos procurar coisas boas, porque existem coisas boas na internet, na rede, Sim, sim. entendeu? E a sua história é uma história boa, porque hoje, graças àquele movimento, graças a você, eu não sabia, graças a ver aquela cantora das Impossíveis, né? Hoje as meninas têm a quem se espelhar. Eu fico muito feliz, em ouvir isso, Quinho, porque essa sempre foi uma preocupação minha, sabe. Há muitos anos atrás eu dizia isso, há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu dizia isso: "Poxa, a gente precisa de mais espaço, e o samba, ele não pode ficar refém de uma figura". Quando eu digo isso, as pessoas não podem chegar num lugar e dizer: "O samba aqui é quem? O samba é Dandara, o samba é fula", o samba não pode ser restrito a uma figura, porque a nossa passagem nessa terra, a gente não pode garantir, né, E a o gente samba é plural, né? o samba é plural, é coletivo. Então, o movimento coletivo não pode se fazer de 10 De nomes, uma. de 5 Não. nomes. É coletividade, sabe. A gente precisa o samba é maior que tudo e que todo mundo. Então, a gente vai passar e o samba vai continuar. E lembrei agora de um projeto que você tinha, e nesse projeto já tinham mais meninas participando, porque não é só cantar. Tem também a menina da percussão, Sim, tem a sim, menina. sim. Você tinha um projeto autoral que eu falo para todos os artistas: cantem a sua própria música. Ah, mas eu não sei escrever. Mas o seu amigo, o seu colega, ou um conhecido tem uma música, produz aquela música, vai trabalhar. E você tinha um projeto muito legal, que inclusive cantava algumas músicas de minha autoria Sim, sim. ali no Centro Histórico. Sim, isso. A gente uniu, na verdade, 2 grandes vontades que eu tinha, né. Primeiro, a vontade de ver o centro histórico de João Pessoa mais utilizado, né, porque na época, aquele pedaço do centro histórico de João Pessoa era um lado mais underground, que ficava mais restrito a um pequeno grupo, né, da música mais urbana, mais de rua, a turma do hip hop, né, a turma do rap. E aí o samba não ocupava aquele espaço.
E o centro histórico, os centros históricos, eles têm muita relação com o samba, né? Foi o samba A quem chegou boemia, primeiro, sim. né? Então, historicamente, é um lugar que nos cabe. E eu ficava muito incomodada, porque eu achava aquela praça muito bonita. E é lindo, né? O primeiro samba que a gente fez foi na Praça Antenor Navarro, que era ali embaixo e tal, a céu aberto, na praça mesmo. E quando a gente fez aquela primeira temporada de samba, eu ficava pensando, poxa, a gente podia levar isso para um outro espaço, algum casarão desse, para não ficar à mercê do clima, né? Exposto, assim. Tão exposto. E aí, quando a gente teve essa oportunidade de ir para um casarão, eu ficava pensando na gente utilizar esse espaço também para as músicas autorais. Por quê? Quando eu andava com aquela galera que andava com você, Quinho, eu sabia que ali tinha alguns compositores, né? A gente tinha Vários. Bené, a gente Sim. tinha Kojak, a gente tinha Poti, e tinha outros compositores. Esses eram os famosos. Esses eram os Mas famosos. tinha a turma que estava querendo mostrar o seu trabalho. Sim, tinha outra turma. E eu conhecia essa turma. Eu sabia que, às vezes, nas noites de bebedeiras nossas, eu ouvia músicas assim, eu fiz um refrão tal e tal. Mas a gente não tinha o hábito e o lugar para sentar e compartilhar essas músicas. Acabava que essas músicas, elas ficavam conhecidas por quem andava com aquele grupo. E eu não achava isso justo, porque eu via músicas tão bonitas e engavetadas, e aquilo me incomodava, me inquietava. E aí eu, conversando com alguns amigos, os amigos já tinham essa ideia da gente fazer um samba pra gente, para que a gente pudesse curtir aquelas músicas lá do B. Aquilo que só o sambista conhece, aquilo que não vai pra mídia. E aí os amigos, vamos fazer um samba na segunda-feira, nosso dia de folga, a gente consegue ir, resenhar, tomar uma cerveja e tal, e conversar. E eu falei, cara, legal, mas por que a gente não faz desse lugar um lugar onde a gente também possa mostrar os sambas autorais e compartilhar essas músicas? E aí a galera meio que desacreditou. Então, mas onde é que a gente vai buscar essas músicas? Não, pode deixar que eu vou atrás. Pode deixar que eu sei quem tem. E aí a gente começou, o nome do projeto, a gente colocou o projeto de Samba da Hora, porque na visão utópica nossa, se a gente conseguisse um dia fazer durante um evento que tinha 3 horas de duração, 1 hora de samba autoral, seria perfeito, assim, seria o paraíso. E a princípio, né, a gente começou, a cada segunda-feira a gente apreciava um samba, era um samba só, que a gente repetia, um samba autoral. Ao final do projeto, esse projeto teve, eu acho que 3 anos, mais de 3 anos, um pouco mais de 3 anos de duração, nós conseguimos trazer 219 sambas de compositores Em da um ano? Paraíba. Em um ano? Não, em Em 3 3 anos. anos. 3 anos. Mas é Só da muita Paraíba. coisa. Porque esse era o critério. A gente só apreciava samba de compositores da Paraíba. Dividindo assim, por 3 anos, deu 70 sambas. É muita coisa. Por ano, muita É coisa. muita coisa. Pra quem não tinha ninguém até então, Principalmente se a gente tiver em vista que, quando a gente não começou, existia o nós movimento. dentro do nosso coletivo de samba, a gente meio que desacreditava. Não, vai ter segunda-feira que não vai ter samba. E eu dizia, gente, tem. Vai por mim que tem. E assim, era muito gostoso, porque às vezes a gente a gente tem um apreço por uma ideia, e a gente acha que aquela ideia, na cabeça da gente, ela é tão simples e ela satisfaz uma necessidade tão nossa, tão íntima, que a gente não se dá conta de tudo que envolve por trás. Porque, veja só, nessa minha ideia de trazer a composição, eu só queria isso, mostrar a composição que eu conhecia, que eu sabia que era bonita, para outros amigos. Só que nisso a gente movimentou compositores de outros gêneros musicais que estavam em casa e que ficaram sabendo que esse projeto existia e que tinham algum samba engavetado, ou que de repente sentiram vontade de compor um samba porque sabia que tinha um espaço para mostrar. Isso é sensacional. Aí a gente movimentou também aquele músico que estava em casa na segunda-feira e queria ouvir algo diferente. E Não, eu ia lá. lembro que eu frequentei, tinha dia que estava lotado, que praticamente Sim, você não conseguia andar, não chegar conseguia. perto da A gente mesa. fechou a porta muitas vezes, Isso. sabe? E aí também movimentar aquele instrumentista para que ele tivesse curiosidade de conhecer e de tocar uma música nova. A gente também criou a curiosidade e o hábito dentro dos músicos que participavam da roda de compor arranjo.
Muitos daqueles músicos só tinham trabalhado até então com músicas prontas, então eles só executavam o que já existia. E aí, com esse projeto, a gente criou um leque de possibilidades na cabeça dos músicos, dos frequentadores de samba, que a gente não contava com isso. Uma coisa que eu percebi naquele projeto é que, assim, na minha visão, tá? Espero que as pessoas entendam. Tinha uma turma onde chegou um momento, lá em João Pessoa, que tinha uma lenda que só eles sabiam fazer samba. Isso é Cara, forte, nem todo mundo vai entender. Vai ter sim, gente que sim, vai me chamar de maluco, mas eu vivi isso. sim. Então, chegou um momento que eu ouvi de algumas pessoas, mas só quem sabe fazer samba é A, B ou C. Para com isso. Mas assim, eu acho que é um caminho até que um pouco natural. Aqui no Rio, às vezes também tem isso. Na verdade, é que essa coisa da referência, né? Você chega no lugar e sempre tem alguém que antes fazia alguma coisa ou que faz alguma coisa com mais facilidade. Eu enxergo desse modo, né? Eu continuo compartilhando dessa ideia de que o samba ele não pode estar restrito à imagem, à figura de uma só pessoa, mas eu acho que é muito isso. Você vira a referência do seu lugar para aquele tipo de coisa. Mas, voltando ao que você falou, virar referência é uma coisa, mas não pode ser aquela verdade absoluta que só aquele Não, toca o cavaquinho, só aquele. não. Então, eu ficava muito feliz quando eu ia lá e via uma pessoa que eu nunca vi na vida tocando pandeiro tão bem quanto o outro, que era o É, bom. cara, e isso é muito gostoso, assim. A gente viveu coisas, por exemplo, eh, não tinha ninguém na época que tocasse uma cuíca. A gente mandou trazer uma cuíca de fora. Aí quando a cuíca chegou, o estourou a pele. Como é que vai fazer para botar isso? Junta todo mundo na casa de não sei quem, vamos fazer uma experiência para colocar o gambito nessa cuíca. Então, assim, é um movimento que a gente começou de uma maneira tão ingênua, assim, por querer fazer mesmo, mas que movimentou tantas outras coisas. Quantos outros músicos saíram dali? Quantas pessoas se tornaram arranjadores saindo dali? Quantos compositores colocaram a cara na rua e vestiram a camisa de ser compositor pela coragem que criaram ali dentro daquela roda, sabe? Foi um movimento muito especial e eu tenho muito orgulho de ter feito parte dele. Eu lembro que eu escrevo, eu já não escrevo, já tem 7 anos que eu não escrevo nada. E eu tinha muita vergonha no início das minhas músicas. Porque na minha loucura, minhas músicas eram boas, só que eu não mostrava a ninguém. A primeira pessoa que eu mostrei uma música foi o André da Mata, em Mossoró. Fui fazer um show, na época que eu era produtor artístico, e mostrei para ele, ele adorou. Fizemos no camarim, eu mostrei a letra, ele fez no camarim, a gente fez, daqui a pouco ele gravou, daqui a pouco a música virou lá em Mossoró, então ficou em primeiro lugar durante bastante tempo, porque ele tem muita força em Mossoró, né? O André da Mata. Então é muito legal porque a gente sabota, né? Uhum, De certa sim. forma, e quando você vê um movimento desse andando para frente, quantas vezes eu deixei de ir lá no samba e as pessoas, poxa, cantaram tua música, Ah, tá sim. entendendo? Então você não precisa estar presente para estar presente. Isso. Esse é o poder que a música tem. De todas as artes, eu acho que a música é a mais perfeita. Porque veja só, você compra uma pintura, quem fala muito isso é Zé Catimba. Você compra uma pintura, um quadro do Picasso. Você precisa de uma temperatura certa para conservar, de uma iluminação correta, porque senão vai estragar, né. Você compra, sei lá, uma peça de um design, enfim, você precisa de um espaço certo, não sei o quê. A música, ela não pega pó, ela não envelhece, ela não ocupa espaço, porque agora a música está até nas nuvens, né, nas plataformas digitais. Ela nem é uma coisa física, assim, ela não ocupa um espaço físico, mas ela preenche um espaço emocional muito grande, né. Tanto é que as nossas referências, algumas já partiram para outro plano e a gente continua lembrando delas. E a sua música, Favelado eu Sou, foi uma das que ficou assim, porque a gente sempre fazia, apreciava as músicas e as mais populares, elas sempre Aí voltavam. entrava no repertório, né? Sim, e ela foi uma dessas que bateu muitas vezes, muitas, a gente teve ali talvez umas 10 ou 15 músicas que estavam sempre voltando, que as pessoas pediam, e é muito gostoso isso. Outro dia eu estava aqui no Rio cantando no bar da Alcione, no carnaval do ano passado, cantando no bar da Alcione, e chegou um rapaz perto de mim e cantou um trecho
do hino desse projeto nosso. E eu fiquei impressionada, porque eu falei, poxa, esse projeto acabou, infelizmente, ele acabou, tem, sei lá, uns 8 anos, sabe? E as pessoas ainda lembrarem. Tem 8, 9 anos que esse projeto acabou. Esse é o poder da música. Tem uma frase, não sei de quem é, que diz o seguinte: a música só é do compositor enquanto não foi gravada. Isso. Depois que ela foi gravada, depois que ela for gravada, ela é universal. E cada vez mais, né? Cada vez mais com com o advento da internet, né? Das plataformas de streaming, isso está cada vez mais real, né? A gente grava uma coisa que hoje, né? Daqui segundos ela está no mundo inteiro. Quando foi que você deu aquele start, vou embora para o Rio de Janeiro? Olha, eu gravei. A gente vai várias vezes voltar nesse papo de Samba da Hora, porque para mim é a menina dos meus olhos e foi o projeto que eu abracei para minha vida, que eu acreditei e que me proporcionou muita coisa. A partir do Samba da Hora, eu captei 4 das músicas que ficaram mais populares na roda de samba e que eu mais gostava. Então, aqui teve a melhor resposta do público. E as que eu mais me identifiquei, eu gravei um EP. Isso foi em 2016. Né? Gravamos um EP. Foi todo gravado, produzido, arranjado em João Pessoa. E aí, nessa época eu gravei... O processo de gravação foi todo 2015, porque foi tudo feito com recurso próprio. E você sabe que a grana do artista independente é essa grana curta. Eu faço show aqui, tiro uma grana para me sustentar, faço uma caixinha para investir naquilo ali que eu planejo. E então, em 2015, passamos praticamente um ano inteiro para gravar essas 4 faixas. E 2015 foi um ano de muito trabalho para mim, porque eu trabalhava com orquestra de baile, eu trabalhava com o Samba da Hora, eu trabalhava com o meu grupo de samba e eu dava aula num projeto social. Durante os 2 turnos, manhã e tarde, para, sei lá, acho que eram 40 crianças Aonde de esse comunidade, projeto? em Mangabeira, numa comunidade em Mangabeira. Porque você é de Mangabeira. Sou de Mangabeira. Mangabeira, gente, é o maior bairro da cidade de João Pessoa. Tá em qual Mangabeira agora? Porque quando eu saí de lá, acho que estava Mangabeira 11, 12. Cara, é infinito agora, porque agora praticamente Mangabeira Porque e ligou, né, ao Valentina outro bairro, é verdade. já cresceu tanto que aquilo ali virou Uma praticamente uma coisa coisa só. E assim, um bairro que começou era um conjunto habitacional que foi crescendo, 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 crescendo e virou essa cidade dentro da cidade. Sabe quando eu te cortando rápido, sabe o que eu lembro de Mangabeira? Daquele filme da Cidade de Deus. Não lembra? Mas é meio aquilo. Mangabeira foi tipo isso. É um bom comparativo para quem é carioca. Eu lembro, toda vez que eu vejo aquele filme que mostra, tem aquela da evolução, aí eu não vi Mangabeira crescer, mas eu imagino pelo que as pessoas contavam, eu falo, Mangabeira foi isso aí. Mas é isso. Era um conjunto habitacional que foi crescendo, crescendo. E como a cidade só tinha para expandir para aquele lado, né? Então, aí Mangabeira virou essa cidade dentro da cidade mesmo. E aí eu dava aula nesse projeto social, eu fazia todas essas coisas e tinha finalizado esse EP. Quando eu finalizei esse EP, eu tive uma conversa no final de ano, assim, sabe essas conversas, reflexões para o início do ano e tal. E aí eu tive uma conversa com a minha mãe. E a minha mãe perguntou assim, Dandara, tu gravou esse CD, e agora, o que é que tu vai fazer? Porque tu sabe que tu não vai mais conseguir ficar tanto tempo trabalhando com tanta coisa assim. Porque além disso, agora que eu me lembrei, além de todas essas coisas que eu falei que eu fazia, eu ainda trabalhava com escola de samba, lá na Paraíba. Eu fui a primeira mulher a interpretar samba enredo na Malandros Paraíba. do Morro? Na Malandros do Morro. Ali na torre? Isso mesmo. Então, assim, tinha todas essas coisas, os ensaios da escola de samba, ensaio da orquestra, apresentação com a orquestra, com a escola de samba, apresentação com o meu grupo, o Samba da Hora na segunda-feira. Então, eu praticamente não parava. E aí a minha mãe falou, ó, você vai ter que começar a escolher as coisas, você vai ter que dar uma freada, uma canalizada na energia e ver o que é que você vai fazer. Você precisa decidir o que é que você vai fazer. O que é que você acha que você tem que fazer agora? Falei, mãe, eu acho que os espaços aqui em João Pessoa, o que eu tinha para fazer em João Pessoa, eu já fiz.
E nesse período, eu já tinha feito abertura de show de outros artistas nacionais lá em João Pessoa. E todas as vezes que eu encontrava com essas pessoas diziam para mim: você tem que ir ao Rio, você tem que ir ao Rio, tem que meter a cara lá, ó, quando for me procura. E eu ficava com isso na cabeça. E aí, eu falei, talvez esse seja o momento. Agora que eu tenho um material meu, um material que não tem comparativo, porque é um material autoral. É único. É único. Então, eu vou meter a cara e vou lá. Falei, mãe, eu acho que eu tenho que ir pro Rio. Ela falou, tá. Então, se você acha que tem que ir pro Rio, Legal. o que é que você acha que tem que fazer para ir pro Rio? E aí a gente começou a planejar. A princípio, a minha primeira viagem ao Rio de Janeiro o intuito era mostrar esse trabalho, conhecer os compositores da cena local, porque eu sabia que se tinha uma cena mais underground do samba, uma cena autoral em João Pessoa, no Rio ela também existia. E eu precisava achar esses caras. Precisava achar essa galera. Precisava achar quem fazia esse movimento. E aí eu vinha ao Rio para conhecer essa galera, para conhecer esse povo, né, para me inteirar das coisas e começar a fazer os contatos. Vim no Rio, passei 30 dias, 60 dias depois eu voltei. E aí eu fiquei voltando. Chegou uma hora que eu tava ficando mais tempo no Rio do que em João Pessoa. E sempre foi em Niterói? Desde cara? Não. Eu fiquei... Antes, quando eu vinha, eu ficava em Copacabana, porque era onde a minha mãe tem umas amigas que me acolheram, me receberam. Fiquei aqui também em Caxias, onde tem um parente distante da minha mãe. Mas aí aconteceu que depois eu acabei casando, né? E o meu marido, por ser militar da Marinha, ele trabalha em Niterói e a gente acabou decidindo morar em Niterói. Porque também, como eu tenho um filho adolescente, Niterói é uma cidade menor, né? É um pouco mais parecida com João Pessoa, no sentido de ser uma cidade menorzinha e tal. A gente fica com a ilusão de que a gente conseguiria controlar um pouco mais a situação. E aí ficamos por Niterói. Mas, assim, sempre foi no desejo de trabalhar com o samba, de evoluir com o samba e sempre em busca de um desafio maior. Eu sou uma pessoa inquieta por natureza. Então, eu nunca estou satisfeita. Não é dizendo que eu sou ingrata. Eu sou muito grata a tudo. Mas eu nunca estou conformada com um sonho só. Eu sonho com uma coisa, eu consigo atingir aquele sonho, agora eu tenho um novo sonho. E eu sempre vou Eu acho nessa. isso ótimo. Ainda mais quando você busca, né? Não adianta querer sonhar se você vai ficar ali quietinha. Eu já te conhecia, sabia que você era bem agitada, sabia que você fazia muitas coisas, mas tá sendo surpresa para mim que você é muito mais. Cara, eu sou maluca. E qual o conselho assim que você dá para quem nos ouvir? Que agora nós também, a partir da segunda temporada, nós vamos lançar não só no YouTube, como também no Deezer e no Spotify. Porque tem muita gente que dá desculpa, eu não consegui assistir. Então você vai conseguir ouvir. Qual o conselho que você dá para aquele nordestino ou aquela pessoa lá do sul, ou a pessoa que quer viver de samba, mas não tem coragem para ir para São Paulo, não tem coragem para vir para o Rio? Porque quando eu soube que você ia viajar, falei assim, caramba, tem que bater palma, só pela ação, só pelo movimento. Garantia nenhuma de que ia dar certo. Nenhuma. Porém, se não der certo, você estaria melhor do que você estava. Cara, olha, eu costumo dizer o seguinte, fácil não é em lugar nenhum. Não é? Viver do samba é muito difícil, porque o samba, infelizmente, nesse momento, não é a música midiática. Na verdade, se a gente for parar para pensar aqui, o samba nunca foi a música, sabe? Eu não sei se isso é de todo ruim, porque essas músicas midiáticas, elas aparecem e somem. Perecíveis. O samba não, ele tá sempre ali, sabe? E nessa coisa de que é difícil em qualquer lugar viver da cultura, se já tá difícil onde você mora, você vai só mudar o difícil que você já conhece por um difícil novo. Então, se você tem esse desejo,
E também, nem digo que seja tão necessário assim. Alguns artistas, eles conseguem, eles estão satisfeitos em viver a vida inteira naquela realidade que eles já conhecem. Isso também é legal, isso também é sucesso. Porque ser bem-sucedido naquilo que você faz é estar feliz com o que você está realizando. Então, se você está feliz no seu lugar, fazendo aquilo que você gosta de fazer, fica ali. É lindo, é ótimo e tá tudo bem. Agora, se você tem aquela inquietação, aquela vontade de ir, não deixa de fazer por medo, sabe? Tenta. Pode ser que não dê certo, mas você tentou. É melhor do que você viver angustiado a vida inteira. A gente tem alguns amigos lá de uma pessoa. Vários talentosos que poderiam estar aqui. Não, e tem alguns que até tentaram, que vieram, mas aí o grupo todo não comprou a ideia. E aí Mas em grupo é voltaram. muito mais difícil do que Sim, individual, né? Porque sim. são mais pessoas, dividir o custo maior. Tem isso Sim, sim. também. Tem tudo, né? Eu sou meio maluca, mas eu sou uma louca consciente. Então, antes de vir me jogar aqui, primeiro eu vim construindo as relações. Então, via algumas vezes, conhecendo as rodas, dando canja nos lugares, né? Conhecendo os compositores, conhecendo os músicos, construindo as relações, né? A partir do momento que aquilo foi possível, então vamos agora para um próximo passo. Conseguir os meus próprios espaços para fazer os meus próprios trabalhos, para fazer o dinheiro circular. E aí passei um tempo nessa. Quando a parada se firmou, pronto, agora é hora de mudar. Mas antes de mudar, como vim com meus 2 filhos adolescentes, então primeiro vou lá conhecer a escola que eles vão estudar, apresentar a cidade para eles, e aí agora é o momento de trazê-los. Trouxe meus filhos e agora vamos viver essa realidade, né? Tinha o desejo de ter outro filho, vamos esperar. Esperamos 5 anos para poder ter um filho. Então, assim, são construções, mas eu acho que eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito difícil de abrir mão de uma coisa que eu considere boa. Eu sou aquela pessoa, se tiver 100 pessoas numa sala, com uma ideia de fazer, todo mundo numa ideia de fazer uma parada, e eu acreditar que aquilo não vai dar certo, eu não faço. Assim como o contrário. Se eu achar que a ideia é boa, eu não largo ela de jeito nenhum. Eu sou difícil. Sou difícil. Eu enlouqueço todo mundo que trabalha comigo, nessa de fazer coisa. Mas graças a Meter a isso que mão pra você fazer. chegou até aqui, não? Cara, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a verdade que a gente entrega às coisas que a gente faz com que as pessoas deem credibilidade ao que a Se gente você não faz. acreditar na sua verdade, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Porque não tem como a gente permanecer com uma máscara. A gente não vive no Big Brother. A gente vai chegar uma hora, a máscara cai. Não tem como você ser simpático sem ser simpático. Não tem como você. E detalhe, tem que amar muito. A gente estava conversando nos bastidores, né? Muita gente acha que é só virar a chave, subir no palco. E tá tudo certo. Todo mundo acha que a internet é só apertar um botão e tudo vai sozinho. Não é assim. Eu estava te contando a muito dificuldade trabalho. de fazer isso aqui que a gente faz. É muito difícil. Não, e o investimento, né? O investimento Acho que o pessoal, dinheiro é a menor profissional e parte. financeiro, sabe? É toda uma doação para entregar um bom trabalho, toda uma preocupação. E as pessoas, às vezes, não têm muita consciência disso, né? Nenhuma, na verdade. Nenhuma. E assim, não só isso, só o fato de você ter coragem de botar a cara e de tomar a atitude que você tomou, já tem que bater palma. Por quê? São vários fatores. Vamos enumerar uns aqui. Espero que as pessoas entendam, porque hoje em dia a gente tem que falar tudo com muito cuidado, porque tudo leva para o outro lado, tudo é mimimi. A gente está falando de uma mulher num ambiente de samba que era muito mais masculino. Sim. Uma mulher negra em João Pessoa, porque João Pessoa não tem tanto negro como tem na Bahia, um exemplo, como tem em Sergipe, como tem no Rio de Janeiro. Uma mulher que foi mãe muito jovem. Isso. Então, olha quantos fatores que poderiam te segurar, fazer com que você não andasse para frente. Sim, e estando aqui ainda tem o fato de ser uma mulher nordestina. Ainda tem isso. Porque ainda existe muito preconceito com o povo do certeza. Nordeste.
sabe? E o nordestino, para a gente fechar os 5 exemplos que eu dei aqui. Então, quem está nos assistindo, qual é a sua desculpa? É verdade. E assim, existem muitas barreiras que as pessoas colocam pra gente, mas eu acho que as barreiras mais perigosas são as que a gente mesmo coloca, né? Por isso que eu digo, se você tem a vontade de fazer, Vai lá e faz. faz. Tá com medo? Vai com medo. Vai com medo. Muitas vezes eu fiz e faço muita coisa com medo, sabe? Mas a gente só vai descobrir no que aquilo vai dar se a gente fizer, né? E eu, nesse sentido, eu me acho uma pessoa corajosa e muito vitoriosa, porque Pô, demais. se eu botar na cabeça que uma ideia vai ser feita, ela vai ser feita. Quinho, eu não tenho habilidade. Tem gente que tem muita habilidade motora, assim, com artesanato. Eu nunca tive. Na escola, nunca fui aquela pessoa que gostava Artes de plásticas, trabalhar né? com artes plásticas, massinha de modelar. Nunca fui. Nunca tive delicadeza para isso. Ano passado, a gente começou na piração de gravar clipe. Vamos gravar clipe, vamos fazer não sei o quê. Ia eu gravar um clipe. Não tinha o tipo de figurino que eu queria. Eu comprei uma máquina de costura, o tecido, e eu costurei o vestido. Sério? Eu costurei o vestido. Sem nunca ter pregado um botão na vida. Eu abri um tutorial no YouTube. O YouTube tem tutorial de tudo. Abri um tutorial, fiz os moldes, errei algumas vezes, mas fiz o vestido. O vestido tá lá até hoje na minha casa. Fiz o vestido, usei no clipe, gravei o clipe, sabe? Eu sou muito, muito ativa nesse sentido. Isso não tem preço, né? Você, depois de todo feito, você olhar e falar assim, eu fiz, eu consegui. Cara, é igual o roteiro de clipe. A Dandara Ventapani, a neta do Martinho, né? Ela fala isso, ela fala nós mesmos produções, né? Porque ela e o Raoni fazem todo o trabalho deles. E você aqui, você, a Vivian, né? A equipe que está aqui, é isso. Joga em todas as posições. Eu, no meu trabalho, faço muito isso, né? A gente vai gravar um clipe, eu decido figurino, eu decido a cor, eu decido... E assim, teve um clipe que a gente gravou. Isso acontece algumas vezes. O clipe do o Salve Eles, vocês podem conferir no meu canal no YouTube e tal. Você tem um canal, não esqueça de Tem falar sim, do tem canal. sim. O clipe, o Salve Eles, foi um dos clipes que eu expliquei o roteiro, assim, algumas vezes para as pessoas que estavam gravando, trabalhando comigo, e ninguém entendeu. Falei, cara, porque eu queria uma cena que ela ia ser gravada de um jeito, ela ia ser gravada e ela ia ser exibida no clipe de trás para frente. E ninguém estava entendendo o que eu queria. Falei, cara, grava. Só faz o seguinte, liga a câmera, posiciona e grava. Quando a gente estiver editando, vocês vão entender o que eu tô falando. Na edição, ficou perfeito. Perfeito. É igual, a gente fez um outro clipe, até de uma música, queria mandar um beijo para ele, Valber Júnior, meu querido, lá de Piauí. Ele morava aqui no Rio também. E eu gravei um samba dele, e a gente, na época, não tinha grana para fazer um material, um audiovisual desse material. E aí eu queria fazer, como era um samba de break, era uma coisa... Eu queria trabalhar... Eu não sei porquê, mas eu acho que a métrica do samba de break, como ela conta uma historinha, ela passa a ser meio lúdica. E eu relacionei isso a desenho, a cartoon. E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo, esse clipe, né? Esse clipezinho com cartoons, com desenhos de quadrinho. E ninguém entendia o que eu estava fazendo. Eu falei, eu tenho um tio que desenha muito bem. Eu falei, tio, desenha esses quadrinhos para mim. E aí eu pedi para ele desenhar, eu acho que 8 ou 12 quadrinhos. E editando a coisa lá, e o meu marido fazendo a edição, e ele fazia, Dandara, pelo amor de Deus, amor, 12 quadrinhos não tem como encher 3, quase 4 minutos de música. E eu falava, tem. Eu não sei o que você vai me deixar doido. Tem, calma lá. Quando foi na edição, vocês podem procurar aí, Convite de Manel. Tá tudo editado com 12 quadrinhos. A gente conseguiu... A minha ideia era desmembrar quadrinho por quadrinho e conseguir preencher todos os campos. E deu tudo certo.
sabe? Eu acredito muito nas ideias que eu tenho. Eu acredito muito no amor que eu tenho pela música. E que só o amor que a gente tem pela arte faz a gente se doar tanto. Porque é um caminho muito duro, às vezes muito ingrato, muito difícil. As pessoas não têm ideia de que para a gente fazer um show, a gente se prepara, a gente ensaia, a gente compra roupa, a gente investe numa maquiagem, num sapato. A gente começa a se arrumar 2 ou 3 horas antes do show em Para casa. cantar 10 minutos, às vezes, uma participação. Isso, sabe? Chega no lugar, a gente tem que passar o som 1 hora antes, a gente sai muitas vezes 1 hora depois. Então, um evento que tem duração de 4 horas, você passa 5, 6 horas à disposição daquele evento. Né? A gente se desloca na madrugada pela cidade, correndo risco de acidente automobilístico, de assalto, de qualquer outro tipo de violência, sabe? Se arriscando muito para fazer a alegria de vocês. E para chegar ali naquele palco, como se nada disso tivesse acontecido, pegar o microfone e entregar o que melhor a gente tem para vocês. As pessoas às vezes não pensam nisso, que muitas vezes a gente vai cansado, muitas vezes a gente vai preocupado, muitas vezes a gente vai doente, sabe? Eu já cantei com dengue, com ouvido estourado, com... Cara, eu fiz um show uma vez com um derrame no pulmão. Que obviamente eu não sabia que estava com aquilo, mas eu estava sentindo dor já há alguns dias, um incômodo e tal, mas eu tinha um compromisso. Esse show que eu ia fazer era um show num casamento, sabe? E eu penso assim, a pessoa passou 2 anos programando o casamento dela. Não sou eu que vou estragar esse A casamento. primeira dança dela com o amor da vida dela, sou eu que vou cantar. Eu não posso me dar o luxo de não estar lá para cantar a música dela. E aí fui e tal. Depois do show, passei, sei lá, 10 dias internada e tal. Assim, numa situação super braba. Você fica até emocionada, né? Porque as pessoas não têm a mínima noção disso. Não. Pensa que o artista é um super-herói, que o artista... Que a gente não é humano. Não é humano. E a gente tem muitas dores, assim, muitos problemas. Eu cantei... Ah, mas o artista não estava sorrindo aquele dia. O artista não parou para dar um autógrafo. Não... Você não sabe que aquele artista vem de 3, 4 dias sem dormir direito. Que ele não se alimentou porque ou ele come ou ele dorme. Que não dá tempo para fazer as duas coisas, sabe? E eu cantei, Kim, por exemplo. Eu fui chamada para fazer um Mac Dia Feliz. Lá em João Pessoa. Do lado da casa da minha mãe. Isso. Lá no Manaíra. MAP, Mercado de Artesanato. Isso. Tambaú, Manaíra, naquele pedaço. Divisa. Ali. Isso. Na Rui Carneiro, ali é Rui Carneiro, divisão. Exato, isso mesmo. Eu fui chamada para fazer o Mac Dia Feliz, que é venda de Big Mac, para revertida para casa das crianças com câncer e tal. Eu tinha enterrado o meu avô com câncer um dia antes. A minha família alguns membros da minha família foram lá assistir o show, porque estavam na cidade por conta do velório do meu avô. E é você subir no palco com a responsabilidade de não fazer aquilo transparecer, sabe? Isso eu acho grandioso demais, mas é doloroso para o artista. É por isso que tem tanta gente que às vezes se entrega à bebida, né? Que arruma outros meios de fugir daquelas dores. Né? Porque a realidade é dura, né? É muito dura. E é solitária. A realidade do artista... Ninguém nunca vai sentir sua dor, ninguém nunca vai... A gente está sempre em ambientes que estão muito cheios, a gente está sempre rodeado de muita gente, mas a gente é muito só. Porque passou aquilo ali. Se você for pensar bem, Quinho, o artista, ele vive uma realidade pouco saudável emocionalmente. Porque você está aqui, parado, sei lá, você estava dormindo meia hora atrás. Você tem que subir no palco e aguentar uma energia... Sair do 0 ao 100 É motor de Ferrari, meu irmão. E sabe? depois você tem que desacelerar. E depois você tem que desacelerar. Você tem que subir no palco para animar uma galera que tá bebendo desde 1 hora da tarde. Você acabou de acordar. Você não pode decepcioná-los. Eles estão pagando. Sabe? A galera tá naquela casa, você vai numa casa tipo, sei lá, num Rio Cenário da vida, que serve uma feijoada 2 horas da tarde, você entra no palco 11h30 da noite, aquela galera tá ali bebendo o dia inteiro.
Você saiu de casa para trabalhar, ou você já veio de outro trabalho. Você não tá na vibe daquela galera, mas você tem que entrar no mesmo punch de energia, saca? Você tem que entrar naquela vibe de quem curtiu o dia inteiro ali para fazer o seu trabalho. E muitas vezes com a responsabilidade de alimentar sua família, de sustentar sua família. De um colega que não está bem e que você sabe que tem que realizar aquele trabalho para ajudar aquele colega. Né? Eu tive Porque não depende só de você, né? Não. Você é a capitã do time. Porque é Isso. você que é a cantora. Mas tem uma equipe, tem um staff por trás. Sim. Muita gente envolvida, a gente emprega muita gente. As pessoas também não tiveram muita consciência disso nesse momento de pandemia que a gente viveu. Né? Se trata a arte como qualquer coisa. A arte é fonte geradora de renda também. Então, assim, o músico que eu emprego aqui, com o dinheiro que ele recebe aqui, ele paga o aluguel, ele faz as contas, ele paga a escola do filho dele, ele leva a esposa para passear. O ecossistema é muito grande. Ele compra uma roupa, ele movimenta a economia local da comunidade dele. Então, assim, e às vezes se tem a música como bagunça, como qualquer coisa. É geração de renda como outra qualquer. Nós somos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Eu trabalhei com entretenimento durante um bom tempo, não só como produtor, também trabalhava como produtor de eventos, a Feira Brasil Machá Brasil, lá em João Pessoa. Fui coordenador durante alguns anos. E é muito difícil. É muito prazeroso. Sim. Porque quando termina tudo, você está morto, depois de 10 dias de Feira Brasil Machá Brasil, mas você senta assim e fala, consegui. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Então, o evento, quem está na plateia não tem a mínima noção do que o artista passa. E você me contou uma coisa que eu não sabia, e é interessante você contar. Em um dos shows que eu produzi, você foi a vários, de um amigo nosso, né, que eu te contei depois, que ele passou muito mal naquele dia, e meia hora antes, foi o que você falou, ele não tinha mínima condições de ir pro show. Eu falei para ele, não vamos. Só que o Mag Shop estava lotado. Ele chegou no show e ele fez, para mim, o maior show de samba da Paraíba até hoje. Foram mais de 3 horas e aconteceu um fato inusitado, né? Aquele dia que eu não sabia. Eu entrei em trabalho de parto naquele show. Na verdade, eu estava sentindo já algumas dores ali. Isso há mais de uma década atrás, 1,5 décadas atrás. Eu estava sentindo já algumas dores. E aí eu fui ao médico, o médico, olha, eu acho melhor você ficar aqui. Eu falei, fico não. Fico não, porque eu vou ali comprar um vestido, tem um show no Mag Shop. Eu vou lá pro show. Atravessei a rua, comprei um vestido, cheguei lá. Eu lembro que quando eu desci na porta do Mag Shop, eu escutei a abertura, o tema de abertura do show. Menino, naquela hora eu esqueci que eu estava grávida. Eu saí correndo assim, para chegar e pegar a abertura do show. E realmente foi um show lindo, brilhante, vibrante, sabe? Que se via o amor, a vontade de fazer, a realização por fazer aquilo ali. E é isso que nos motiva todos os dias. A gente falando agora, né, de eu ter ido assistir esse show em trabalho de parto, eu fiquei a noite inteira depois, sambei pra caramba. Depois a barriga fazia assim, ó, de contração. A minha filha nasceu no dia seguinte. Eu não sabia disso mesmo. Isso é muito legal. A Iana, minha filha, hoje tem 16 anos. Cheiro, filhinha. E assim, esse amor, essa loucura que a gente tem pelo samba, eu recentemente tive uma filha, Olivia. Inclusive, ela está aqui 3 meses, a coisa mais linda do mundo. Teve uma participação aqui que nós não tivemos que cortar, mas ela participou. Foi, mostrou a vozinha dela, o pulmãozinho bom de cantora. E vai cantar, porque o grito é alto. Alto pra caramba. E aí, eu grávida de 9 meses, mas eu ainda tinha agenda para cumprir, né? Um dia antes de Olivia nascer, eu fui à quadra defender samba enredo da mocidade, porque eu participei da composição, né? A parceria era minha lá, encabeçada por mim, e eu fui à defesa cantar também no palco. Então, eu fiz a defesa do meu samba, fiz um show depois da defesa. No dia seguinte, minha filha nasceu. Minha filha nasceu na segunda-feira. No domingo, eu voltei à quadra para defender meu samba de novo. Caramba. Porque eu ficava em casa, andando para lá e para cá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Se eu não for a essa defesa, esse samba cair, eu nunca vou me perdoar. Eu tenho que ir na quadra. E aí eu fui, bebê recém-nascida, menos de uma semana de nascida. Ficou lá dentro do carro, lá atrás nos fundos da quadra. E eu fui, cantei meu samba, você estourando de leite. Fui lá, mas cantei meu samba, fiz meu nome. Infelizmente, meu samba caiu nessa defesa, mas que bom que eu fui. Mas Porque caiu senão, caiu de pé, né? Caiu com caiu de você ali, né? pé. Se você fica em casa... Eu não ia me perdoar nunca, não ia me perdoar. Assim, chorei muito, fiquei triste. O samba, a gente se apega a samba enredo, Eu já né? tentei me envolver em samba 2 anos seguidos, nunca mais eu entro nisso. Hoje eu Menino, não frequento mais. é um filho. É. É um filho que a gente tem. A gente coloca o nosso. E é delicado, porque a gente que é acostumada a fazer sambas de meio de ano, né? Como se fala, sambas que não são sambas para o carnaval, a gente não é acostumado a ter o nosso samba julgado. Quando a gente traz o samba para ser julgado, numa condição de ser cortado, Eliminado. eliminado, isso é doído demais pra gente. Eu acho que quem é desse métier do carnaval é mais acostumado com essa dor que a gente. Com Pra gente isso certeza. dói como se fosse navalha na carne. Mas eu ainda assim gostei muito da experiência e acho que ano que vem vou botar samba de novo. E Vicia. agora a Olivia já vai sambar, já vai estar ali do lado, ela já vai estar... Mais um pouquinho ela tá pedindo Fá maior e entrando aí também. Isso, não duvido. Muito legal esse relato, porque para as pessoas conhecerem a Dandara Alves de verdade. Eu sempre falo, é muito fácil quando vem em cima do palco hoje, né? Cantando, se você sempre foi simpática, vozeirão, e não tem noção do que você passou e do que você passa. É muito corre, cara, é muito corre, muito corre. E tem que amar muito. Muito. Se não for muito amor, eu digo assim, 50% de amor e 50% de loucura. Você tem que ser muito doido para fazer o que a gente faz. Porque deixar a família, meter a cara, ir pra rua à noite, voltar, fazer as coisas sem ter certeza nenhuma, porque a gente não tem certeza nenhuma. Sabe? A gente entrega tudo que a gente tem naquele trabalho ali, acreditando, fazendo pelo amor que a gente tem, em fazer e ver a coisa pronta. Né? E o resultado que vai vir, e sei lá. Né? Sei lá o que a gente vai fazer. Eu, quando estava no final da gravidez, já estava, acho que, uns 7 meses de gravidez, eu fui fazer um show em Curitiba. E amei o show, e o pessoal também amou o meu show. E aí, Dandara, vamos voltar, vamos fazer outro show. Beleza, vamos marcar um show para janeiro. Gente, minha filha nasceu no final de setembro. Significa, eu vou voltar a cantar com minha filha com menos, para fazer 4 meses. E aí eu ficava pensando, e aí, fecha ou não fecha? Fecha, né? Fecha o show. Vamos fechar a data. E aí, vai como? Mas as pessoas não têm noção que a gente deixa os nossos bens mais preciosos, a nossa família. A gente abre mão de estar um final de ano, um Réveillon com a nossa família, um Natal com a nossa família, perde aniversário, né? Perde o contato com as pessoas que a gente ama para fazer a festa de outras pessoas. As pessoas estão curtindo e estão na festa. Você está trabalhando. Trabalhando, né? Às vezes as pessoas acham, tem uma visão de que a vida do artista é só festa. Vive em festa, aquele glamour. E tal. Não tem ideia que você acordou muito cedo, que às vezes você nem dormiu, né? A gente, principalmente quando tem filho, quando tem algum ente querido que está passando por algum problema, alguma dificuldade de saúde. O ano retrasado, o meu filho mais velho tem um filho de 20 anos. E o meu filho se acidentou, sofreu um acidente de trânsito. Eu fiquei no hospital com meu filho, porque mãe com filho sabe como é, né? A gente fica ali, na cola. Meu filho fez uma cirurgia, né? Colocou placa, colocou pino e tal. E eu saía do hospital para ir fazer show. E voltava. E voltava. Na madrugada pro hospital. E ninguém tinha Na hora do noção. remédio do meu filho, da enfermeira entrar, tava eu lá do lado, tá dando o quê? Volta que horas, não sei o quê. E olha a pressão dele. E eu acho que isso aqui tem alguma coisa errada com esse curativo, tem que trocar. E eu chegava no show, ninguém tinha noção daquilo. Assim, exausta fisicamente, mas o amor
sustenta a gente de uma forma que pisou o pé no palco ali, sabe? Por alguns segundinhos você virou aquela chave. E ali você está na responsabilidade também de fazer a alegria de uma pessoa que está passando talvez pelo mesmo problema que você está passando. E que está indo ali para esquecer um pouquinho aquela dor, pelo menos naquele momento, sabe? E você tem o poder de cantar aquela música que aquela pessoa gosta e que vai fazer ela se emocionar e rir, e brincar. E esse é o maior pagamento, pelo menos para mim, sabe? Não há nada mais satisfatório do que quando eu vou num lugar e eu canto a música. Aconteceu isso muitas vezes agora no pós-pandemia, né? De alguém vir assim dizer, poxa, você cantou uma música. Que eu lembrei de não sei Eu quem. lembrei da minha mãe partiu agora na pandemia. Sabe, eu lembrei do meu amigo, perdi meu amigo recentemente, mas eu fiquei feliz porque eu lembrei de um momento tal que a gente estava junto. Cara, isso é muito gostoso, você ter o poder de emocionar, de tocar aquela pessoa. E dá para ver sua emoção, né? Cara, eu amo demais o que eu faço. Você lembra da Bel? Lembram? Então, você falando aqui, eu lembro da Bel, né? A Bel, a gente, muito amigo, mas a gente caía. Ei, Bel. Bel, gente boa demais. E tem uma música que, quando toca, não tem como lembrar. Eu falava que ela era a minha chata favorita. E Almir Neto, Baixo Astral. Então, aonde eu estiver, eu ouço essa música, eu tô em algum lugar e tocou essa música, não tem como não lembrar da Bel, que aquela música era a cara dela, por todas as dificuldades que ela tinha, né? E ela lutava muito para viver, e ela faleceu, acho que tem uns 3, 4 anos, e é mais ou menos isso que você falou. A música tem isso, né? De nos remeter, né? Você lembra de quando era criança, você vê, você paraibano, o samba, né? Você nasceu no samba, porque tinha samba dentro da sua casa, Sim. que não é normal para um paraibano. Hoje, mais normal, mas naquela época, não. A gente vive no Nordeste. No Nordeste a gente é tão rico de outros gêneros, influências musicais, né? O forró, o reggae lá do Maranhão, o frevo no Recife, o brega também, que é muito presente no Recife e tal. A música baiana. A música baiana, o axé da Bahia. A gente tem tantas influências rítmicas, né? Tantas influências de outros gêneros musicais, que acaba que o samba, ele, nessa região, ele acaba não sendo o primeiro lugar, né? Nas rádios paraibanas, se você põe para ouvir, é forró. Hoje, a gente tem a facilidade de conseguir encontrar um material na internet, né? Fácil ali na nossa mão, nas plataformas digitais, mas anos atrás não era assim. Você tinha que ir no disco, né? Pede um CD emprestado a alguém, no tempo do meu pai, pede um LP e tal, e ouve. Tem que esperar o dia que chega o lançamento naquela loja. Era mais difícil, né? Hoje em dia a gente consegue ter mais acesso. E eu sou privilegiada, porque tive contato com samba desde muito cedo, né? Mas, como te falo, essa falta de referência me atrasou uns anos. O processo para entrar no samba. Assim como eu considero que também foi um atraso para mim. Atrasou musicalmente. Não, mas nas outras coisas, como você era envolvida com muitas coisas, pôde aprender muitas coisas. Sim. E acabou que claro quando juntou. Eu também acho que veio no momento certo, né? Tudo sempre no momento. A maturidade pessoal e a maturidade profissional. Mas assim, eu também acho que atrasou muito, e eu acho que o que atrasa muito também outras mulheres são os relacionamentos amorosos. Às vezes a gente acaba não sendo incentivada da maneira correta, né? Para viver os sonhos profissionais que a gente tem. Então a gente acaba abrindo mão pela família ou pelo relacionamento e adiando os nossos sonhos, sabe? Adiando. Não fosse isso, eu acho que também esse desabrochar teria acontecido antes. Mas como o rio sempre corre para o mar, né? E tem coisa que pode ser adiada, mas não pode ser evitada, né? Graças a Deus, eu consegui chegar nesse momento de trabalhar com o que eu amo tanto fazer. Caramba, que
que me falta até a palavra, não sei qual é a palavra correta, mas é muito legal ver o seu depoimento e eu sempre brinco, quem vai nos assistir, quem vai nos ouvir, vai ter um outro tipo de emoção, porque aqui você é a 13ª convidada do nosso podcast, então cada convidado mexeu comigo de alguma forma, mexe, porque aqui é ao vivo, é É um ao vivo verdade. gravado, entendeu? Então, eu tenho certeza que as pessoas vão adorar, porque muita gente que não conhecia a Dandara, até próprias pessoas de João Pessoa, né? Tem muita Sim, gente lá sim, que não sim. sabe o seu corre que você contou aqui. É Que verdade. você trabalha de parto no show, passa mal, tem o problema do pulmão, e você é ser humano. O artista é um ser humano. O artista tem sentimento, o artista sente dor, o Cara, artista mas você sabe tem... que eu acho que a internet, ela nos ajuda muito nesse sentido? Essa coisa das redes sociais, né, elas têm possibilitado que as pessoas enxerguem a gente como seres humanos. Porque às vezes o palco, a magia do palco tem essa coisa, eh, a própria geografia do palco te coloca num lugar Um mais acima pedestal, né? das Você tá pessoas, acima, é. sabe. E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um olhar meio irreal para você. E aí, essa coisa da internet, da gente poder conversar, Aproximou mais, esse né? formato de podcast. É. Ô, Quinho, tu não acha? Agora eu pensei nisso. Tu não acha que essa conversa que a gente tem de podcast remete um pouco? Quando eu vi o nome do teu podcast, eu achei muito genial nesse sentido. Existem conversas que a gente só tem dentro de um salão de beleza, dentro de uma barbearia. E o formato de podcast, ele tem meio que isso. Porque em outras entrevistas que eu já dei em TV, em rádio, a gente não tem abertura para falar desse jeito. Só que o podcast, ele traz É uma resenha, né? É, esse grau de intimidade entre as pessoas que isso. Por conversam. isso que tem a emoção, por isso que tem o envolvimento. É gostoso isso. É meio que papo de salão mesmo, né? A gente se sente à vontade para contar coisa que não contou a outras Essa pessoas. é a grande sacada. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas próximas de você vão, caramba, você é maluca. Aquele dia aconteceu porque você não me contou, você não perguntou. É E assim mesmo. você vai. Esse é o grande barato. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Ai, nossa, o tempo Passa passou tão rápido. rápido. Mas 1 hora, Caraca. que esse é o nosso novo formato. Você passou várias situações aí, espero que a mulherada, né, as meninas vejam e criem coragem. Você deu várias, vão ter bons cortes, entendeu? E qual é, assim, a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo em relação a sonho, né? Você falou agora no final, não viva o sonho do outro, vá em busca do seu sonho, acredite no seu sonho, né? Eu acho que a mensagem maior, Quinho, é essa. Se você tem uma boa ideia, se você tem um sonho, não desista dele. É claro que você vai precisar procurar os meios para realizar. Mas os meios, faz a tua parte e acredita no divino também. Que tem muita coisa que vai vir a partir de um movimento que você não sabe qual é. Mas vai aparecer. Eu sempre digo isso. Quinho, eu gravei o meu EP, o meu álbum em 2015, sem ter um centavo. Quando eu entrei no estúdio, a hora do estúdio era R$ 200 para gravar o instrumento, 1 hora. Eu só tinha o dinheiro de pagar aquela hora para aquele instrumento. Eu gravei tudo que tinha para gravar de pandeiro. Passei, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses para conseguir gravar a próxima hora do próximo instrumento. Foi por isso que eu levei 1 ano para gravar 4 faixas. Mas eu não desisti, porque eu sabia que isso ia ser uma virada de chave para mim. Eu acreditava naquilo. Então a gente foi gravando aos pouquinhos, foi fazendo, mas eu não abandonei essa ideia. E o dinheiro, ele foi aparecendo. Assim, claro que com foco, eu trabalhava, eu fazia um show aqui. Esse dinheiro eu vou juntar para gravar o próximo instrumento, sabe? Eu gravei um álbum que também está disponível nas plataformas digitais, tem clipes aí para vocês. Eu gravei um álbum de 10 faixas, com participação da velha guarda da Portela, com gravação de música do Toninho Gerais, regravação, com regravação de samba histórico da Portela.
enfim, com o arranjo do Paulão Sete Cordas, do Rafael dos Anjos, do Alessandro Cardoso, com o violão do Leandro Saramago, com uma porrada de gente assim que gravava com Arlindo Cruz, sem ter o dinheiro. Porque a sua hora chegou, você começou lá no Cara, samba da hora e a sua hora chegou. isso, e de acreditar em cada passo que você vai estar dando. Se eu tivesse pensado, meu Deus, mas eu não posso gravar um álbum com 10 faixas que eu não tenho dinheiro agora. A palavra é certa, eu não tenho dinheiro agora, sabe? Mas eu vou trabalhar para que amanhã eu tenha. E que eu possa dar esse passo, depois de amanhã eu dou outro. Então é isso, gente. Acreditem em vocês. Mas isso sem clichê nenhum, sem, sabe? É acreditar naquilo que você se agarra no seu sonho e vai construindo o caminho para a realização dele. Vai dar tudo certo. A mulherada que está nos assistindo, que está nos ouvindo, eu quero mandar um alô especial e dizer para você que se você tem vontade de trabalhar com música, se você tem o desejo de trabalhar com música, acha que tem aptidão para isso, ou até não, só acredita e se joga. Vai pra rua, mete a cara e vai aprender. Se você quiser conversar comigo, pedir algum conselho, me dizer alguma coisa, me fazer alguma queixa, vai lá, me manda um direct no Instagram, eu vou ter o maior prazer em responder. Todo o caminho que eu souber vai ser seu também. Nada que eu aprendi nessa minha caminhada de quase 20 anos com a música é só meu. Muita gente me abriu as portas e eu quero abrir as portas para muita gente. Muita gente. Então, sintam-se à vontade. Que maravilha! Chegamos ao fim. Mais um episódio. Muito legal receber uma mulher, receber uma conterrânea e que a história dela fala por si só. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei saber que, de certa forma, eu participei até involuntariamente, né? Imagina, uma produção nossa, nascer a filha no dia seguinte, isso é maravilhoso. Fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado. Isso aqui é o canal Barberagem, eu sou o Quinho.